Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro de Oliveira Silva. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de iniciação científica, letramento estatístico no ensino de agronomia, no ensino EAD, uma análise da efetividade das estratégias pedagógicas. Meu trabalho constou com os monitores Wesley Pereira e Paulo Isabel, e a orientadora, a professora doutora. Introdução. O letramento estatístico, ele é a habilidade da análise de tabelas e gráficos. Então, a gente vê o letramento estatístico, se a gente prestar atenção não no nome, mas em todo o seu conjunto, a gente consegue ver o letramento estatístico desde o princípio das civilizações. Os sumérios, eles já faziam um letramento olhando a lua. Então, a lua indicava quando plantar, quando colher. Os egípcios, eles já colocavam nas paredes, e nessas paredes eles tinham controle do rio, do Nilo, conforme o Nilo subia, eles conseguiam ver época de seca, quando que ia dar bom plantio e tudo mais. Hoje, com o avanço das disseminação das tecnologias digitais, tem revolucionado muito o mercado de trabalho. Então, com isso, nesse cenário, buscar as dimensões do letramento estatístico é de suma importância para qualquer profissão hoje, para que ele seja capaz de interpretar dados e se formar um profissional mais completo. E principalmente na agronomia hoje, que a gente tem várias tecnologias para isso. Então, o objetivo do trabalho é descrever a estratégia de ensino à distância que impacta o desenvolvimento do letramento estatístico do estudante de agronomia e identificar práticas eficazes no ensino para aprimorar essa habilidade. Metodologia. Baseou-se a pesquisa biográfica, através do método Prisma. A gente buscou, realizou uma pesquisa no Google Acadêmico, onde a gente buscou pelas letramento estatístico, e agronomia, letramento estatístico e ensino à distância. Foram considerados um recorte temporal de 2020 a 2023. Por que um espaço relativamente meio curto? O letramento estatístico, ele não tem tantas coisas pesquisado hoje, é algo que não é pesquisado tão frequentemente, então a gente tem muito pouca coisa. E quando se fala em letramento estatístico, o pessoal fala mais do ensino fundamental e não de ensino superior. Então, quando eu concluí isso, vi que de 2020 para trás, você não encontrava quase nada de ensino superior, e quando encontrava era algo voltado à pedagogia. Então, por isso que a gente só pegou essa data. Então, um dos critérios de exclusão foi justamente essa questão de não ser voltado ao ensino superior, teses, dissertações, livro, revista, TCC, então tudo isso foi excluído. Com isso a gente teve 16 artigos, e depois de uma análise, uma leitura, a gente ficou em 5 artigos, focando para esse trabalho. Resultado e discussões. Bom, a capacidade do aluno de lidar com dados, ele é um desafio, principalmente na parte da agronomia. Desenvolver essa habilidade é um desafio, porque a gente tem muito, como eu disse, confusão entre alfabetização e letramento. Então, assim, tinha que ser separado e destacar isso, para que no ensino EAD o aluno tenha essa capacidade de estar analisando, estar aprendendo a analisar esses dados, para, assim, suas tomadas de decisões. Um dos motivos de eu querer fazer a pesquisa desse assunto foi justamente porque eu estava participando de uma apresentação de iniciação científica aqui, de uma turma presencial aqui no PIT mesmo, só que online.
E nessa apresentação, esse aluno, ele apresentou vários dados, mas ele não conseguiu interpretar direito os dados, e quando chegou no final, né, um dos professores que estavam lá falou, poxa, mas você tem esse dado aqui, isso é muito importante, tá? Tipo, porque está falando sobre os fornecedores, né, de semente, porque, né, que todo fornecedor ele tem um número X para poder apresentar, vamos colocar lá, a semente que ele vende, 70% tem que germinar, e se eu estava germinando 40%, aí ele falou, pô, mas esses dados aí é uma coisa importante, talvez uma pesquisa para mostrar para todo mundo que às vezes não está sendo obedecido às normas. Aí que veio a situação, poxa, se um aluno que está no curso presencial, com o professor ali do lado, ele tem essa dificuldade, não que estava errado, mas ele não conseguiu interpretar os dados que o professor colocou, imagina para o curso à distância, né? Que muitas vezes o aluno tem uma dúvida, ele tem que escrever para o tutor, para o professor, para tirar essa dúvida, e quando ele manda, muitas vezes ele não sabe escrever, porque ele teve um problema, às vezes, na alfabetização dele, né? A gente tem muito isso, escreve, né, de maneira errada, o professor não consegue entender, então, assim, sabe, a comunicação acho que fica um pouco meio falha por isso. E hoje o letramento estatístico, ele exige uma postura crítica, né, e investigativa, para permitir que o estudante ele tome uma decisão, né, de maneira correta. E assim, né, poder, mais para frente, como profissional, tá sabendo, né? Porque quando ele chegar no mercado profissional, ele já vai ter uma barreira porque ele fez um curso EAD. Já existe esse preconceito. Aí, se ele ainda tem dificuldade de ler dados, e hoje a agricultura, tudo é dados, né? Nutrição do solo, tratamento, tudo são dados. Se ele tem essa dificuldade, aí piora ainda mais a situação dele. Então, inserir o letramento estatístico, né, no currículo de agronomia EAD, alinhado com diretrizes de ensino, capacitando o aluno a lidar com dados complexos e promover uma abordagem crítica, né, tornando um profissional melhor preparado para enfrentar os desafios. Bom, então, conclusão, né, o resultado dessa análise reforça, né, a necessidade do aprimoramento, né, estatístico, como eu falei, e porque o presente cenário da educação, ele demanda dessa habilidade do estudante, que o estudante esteja preparado. Eu acho que não só na agronomia, mas em todos, em geral, mas na agronomia principalmente, porque quase tudo na agronomia é dados. Quase tudo que a gente vai dar são leituras de dados, leitura de gráficos. Então, né, creio, né, que segundo a pesquisa que a gente fez aqui, para essa dificuldade, era algo a ser considerado e ser incluído como matéria, né, no curso de agronomia. Aqui são as referências, né, que foi usado para realizar o trabalho. Então, eu queria agradecer de coração mesmo todo mundo né, da Cogna, todos os colaboradores ali do Simpict, agradecer aos monitores, o Wesley, a Paula, né, e, assim, de coração mesmo, agradecer, né, a professora, orientadora, a Ângela, pela lição que eu vou levar não só aqui para o meu trabalho, mas para a vida inteira. Muito obrigado.